A Netflix mais uma vez encontrou um caso criminal cuja estranheza, extremidade e aparente ilusão criam uma história interessante. Bad Vegan, fama, fraude. Fugitives, cujo diretor, Chris Smith, foi produtor executivo de Tiger King e dirigiu Fury, The Greatest Party That Never Happened, ambos anteriormente no streamer, certamente tem isso a seu crédito. Sarma Melgailis, uma célebre chefe de alimentos crus com um restaurante florescente sob seu controle, caiu de um poleiro no topo do estabelecimento culinário de Nova York, depois de drenar os fundos de seu restaurante para pagar seu marido Anthony Stranges, eventualmente fugindo com ele antes de ser descoberta em Pigeon Forge, Tennessee, depois que o casal pediu, alerta de ironia, uma pizza Domino's. Do enigma do que nos motiva a uma narrativa de ascensão e queda para, sim, os prazeres de Schadenfreude, os materiais para um conto fascinante estão aqui. E a jornada de Melgailis, que culminou em sua prisão por fraude, certamente traz o fascínio da tragédia. Ela narra sua história para a câmera nos dias de hoje, mas não consegue explicar como ou por que, precisamente. Ela se casou com alguém que claramente tinha seus piores interesses no coração, que tratou ela e seu projeto de paixão vegano restaurante como uma esponja a ser espremida por mais e mais dinheiro. Talvez ela não seja a pessoa para perguntar. Smith confia no jornalista Alan Salkin, cujo artigo de 2016 sobre o caso da Vanity Fair animou a história para muitos leitores. Salkin tem mais clareza sobre as consequências das ações de Melgailis, mas também não tem certeza de quão culpado o chefe deve ser por suas ações. Se Sarma sofreu lavagem cerebral, ela deveria ser considerada culpada por essas coisas que ela fez, ou não? Pergunta Salkin. Ele acrescenta: ainda não tenho certeza. Algumas coisas estão faltando nesta foto. Mais crucialmente, não temos uma noção de como, exatamente, Stranges fez lavagem cerebral em Melgailis, ou se ele fez. O que ouvimos de sua voz nas gravações é o material do abuso absoluto, e é difícil de ouvir. O que Melgailis narra em retrospecto sobre suas promessas de usar poderes sobrenaturais para ajudar ela e seu cachorro a alcançar a imortalidade é uma parte da história que parece exigir a resposta de Stranges, assim como seu relato em transe de suas viagens pelo país. Um Chiron no final do primeiro episódio indica que ele se recusou a participar do documentário, deixando certos fundamentos do caso frustrantemente sem resposta. Sua ausência cria uma espécie de confusão, que é exacerbada pela falta de visão real do Bad Vegan sobre o meio em que Melgailis nadava. O título e o enquadramento parecem sugerir que, como líder do movimento de alimentos crus, Melgailis pode ser singularmente suscetível à influência. Efeitos visuais cósmicos, como ouvimos a voz gravada de Stranges do passado, empurram o ponto. Mas há pouco esforço para investigar o que, exatamente, o Pure Food and Wine de Melgailis acrescentou à paisagem, como se Bad Vegan, mesmo em episódios de 4 horas de ritmo acelerado, se contentasse em jogar com as suposições do público. O detalhe, logo no início, de que Alec Baldwin era um devoto da culinária e perseguiu Melgailis romanticamente antes de conhecer sua atual esposa no restaurante, é um pedaço sobre o qual o público salta faminto, desejando um pouco mais sobre o que essa história significava, quem Melgailis era na sociedade antes de sua queda. Há um desejo de ir além do valor de choque Fury. Mas o surpreendente conjunto de fatos que o doc consegue fornecer não é nada, e os espectadores interessados em ouvir pessoas sensatas descreverem e testemunhar o colapso de seu chefe serão compelidos. Encantadoramente faz mímica comendo pipoca. Dê a Bad Vegan, isso. Ele acerta o equilíbrio entre a curiosidade genuína e desajeitada sobre as dificuldades e a simpatia de seu sujeito. Entende que algo ruim aconteceu com Melgailis e nos convida a testemunhar os efeitos em cascata de sua reação. Tem humanidade para se espalhar, por ela e por suas próprias vítimas, que ela roubou para pagar seu suposto agressor. Mas a indefinição das respostas sobre por quê e a incapacidade, então, de fazer Bad Vegan, sobre questões maiores sobre a verdade ou mesmo sobre as especificidades do mundo de Melgailis, fazem com que a série documental cresça, eventualmente frustrante.